Fala aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos chegando na área de novo para mais um conteúdo aqui no canal, mais um Resenha do Rubim, entrevista. E hoje nós estamos com um convidado super especial, todos, né? São muito especial, mas esse é um dos primeiros que eu comecei a trabalhar no jornalismo esportivo, no rádio, aquela primeira conversa, colaborar conosco aí na equipe e tal. Então é uma honra muito grande estar com ele aqui, Robson Abreu, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela disponibilidade e vamos junto aí bater um papo sobre futebol e contar um pouco da tua história também. Muito obrigado aí, Robson. Olha, Eduardo Rubim, os amigos que acompanham aqui esse canal do Rubim, que é sempre muito especial. Poxa, Rubim, um grande prazer, primeiramente, você ter me convidado, né, cara? É uma grande honra estar aqui batendo um papo com você, com o seu público, que eu sei que é uma galera fiel, uma galera que está chegando junto aí. E é muito legal, cara. Muito obrigado aí por estar batendo esse papo com você, por contar um pouquinho da nossa história, que envolve várias coisas. Envolve esporte, envolve música, envolve uma série de coisas que a gente está aqui para compartilhar aqui. Muito obrigado, Rubim. Show de bola, show de bola. E você que já está chegando aí, já vou pedindo aí para você vai deixando seu like aí, vai comentando. Não é inscrito no canal ainda, vai lá, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações que o YouTube vai avisar vocês aí de novos conteúdos aqui no nosso canal, nosso resenha do Rubim, que conta a história aí, personalidades aí do rádio, do jornalismo em geral, jornalismo esportivo. Então tá certo, eu sempre começo com a pergunta como é que surgiu toda essa paixão pelo esporte, pelo futebol, pelo rádio? Você escutava muito rádio, como é que nasceu esse amor aí pela comunicação, pelo rádio, Robson? Então, Rubim e amigos, a paixão pelo esporte, cara, vem de escola, né? Em escola, naquele momento da educação física, quando tu vê que tu gosta muito da educação física, de jogar aquele futsal na quadra, e na minha escola, né, não tinha uma quadra, né? Quando eu estudei no ensino primário, antigamente, né? Ensino fundamental, né? Não tinha uma quadra, então era o mesmo espaço que era aquele espaço de lazer da hora do recreio, era o espaço que a gente botava dois tênis, dois chinelos, um de cada lado, né? Dois tênis, a gente estava na escola, e o pessoal passando e a gente jogando futebol no meio, entendeu? Então era assim, a gente, opa, peraí, vou pedir para passar, pedir licença, senão tomava bolado. E a gente estava ali jogando futebol, futsal, e brincando, ou outro dia a gente jogava basquete, vôlei, o vôlei só na hora da saída, né? Porque armar uma rede no meio onde pessoas estão passando é mais complicado, né? Mas jogava ali também. E, cara, eu gostava sempre de tudo de esporte, né? Joguei de tudo, handball, futebol, futsal, vôlei, basquete, assistia Fórmula 1 e gosto muito de Fórmula 1 também, de corrida, né? Então, assim, gostava muito de tudo. Só que em casa eu assistia tudo isso que eu falei para vocês, só que o esporte número 1 na minha vida era o futebol, né, cara? E aí eu comecei minha falecida mãe me levava para a escolinha de futebol. Ela achou uma escolinha. Eu morava na Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Éden, São João de Meriti. E aí tinha um clube, era o Núcleo de Futebol do Flamengo. E aí minha mãe surgiu a oportunidade, minha mãe começou a me levar no Núcleo de Futebol do Flamengo. E eu comecei a participar ali da escolinha de futebol do Flamengo. Na época eu jogava numa posição que graças a Deus voltou essa posição hoje, que andou um tempo extinta, que antigamente, quando eu falava da minha história e falava da profissão, eu falava assim, é uma posição que os jovens não vão saber qual é, porque já não existe. Agora voltou, que é ponta direita. Antigamente tinha muito ponta direita, passou um tempo sem ter essa função, ficou atacante, segundo atacante e tal. Era o atacante pelo lado, né? Aquela função de jogar pelo lado direito. E naquela época também não tinha esse negócio de pé invertido, não. Era o destro jogar na direita, como eu sou destro. Jogava de ponta direita ali, jogava no Flamengo, jogava. As pessoas diziam que eu jogava bem, né? Estava sendo cotado lá para ir para Gávea mesmo, o Flamengo treinava. Aí, por uma questão administrativa lá, eles mudaram lá, tiveram que mudar de local, aí mudou a direção, e aí eu perdi a oportunidade do Flamengo. E aí eu continuei jogando bola, como todo moleque, e aí surgiu a oportunidade do Vasco da Gama. Aí eu passei no Vasco da Gama também, isso tudo fase de adolescência, né? Joguei no Vasco da Gama também, só que no Vasco da Gama eu já não fiz a minha função de ponta direita ou meia direita.
porque a gente estava disputando um campeonato e surgiu uma necessidade de jogar de volante. Aí eu, beleza, o treinador confiava em mim, era capitão, então beleza, vou jogar de volante. Joguei de volante, o zagueiro se machucou. Eu falei, pô, cara, capitão, vai pra zaga. Eu joguei de zagueiro durante um turno inteiro do campeonato. Só que aí teve um momento da minha vida que eu tive que tomar uma decisão, que aí envolve a outra área da minha vida, que é a questão ministerial, a questão da minha fé. E aí eu recebi um convite que eu tinha que optar, ou eu continuava jogando futebol, ou teria que sair para atender esse outro convite, que era participar de liderança de um ministério de música, de louvor e tal. E aí, cara, naquele momento eu fiquei muito balançado e optei por largar a vida de atleta, né, de futebol, vamos dizer assim. Não me arrependo, né, não me arrependo, sou muito feliz também com o que faço. E aí, assim, aí acabou a parte do atleta, né, naquele primeiro momento. E aí veio a parte de comunicação. Eu, quando era criança, eu tinha um jogo de botão. Eu estava falando isso aqui com o pessoal aqui do condomínio recentemente, e sobre jogos antigos que hoje a molecada quase não usa, né? Que é jogo de botão, é peão, bola de gude. Hoje tudo é celular, computador. E que também é legal, né? Mas PlayStation. poxa, mas antigamente a gente tinha essa outra etapa, né? Outra vivência, a galera que gostava de soltar pipa, enfim. E aí, cara, tinha jogo de botão. No jogo de botão, eu tinha, sei lá, mais de 20 clubes. Tipo assim, eu sou flamenguista, né? Não tem problema de falar meu time, não, mesmo trabalhando na imprensa, não. Eu tinha o vermelho e preto do botão e o branco. O Vasco eu tinha o preto e o branco, uniforme. O Grêmio eu tinha o tricolor e o branco. O Inter eu tinha o vermelho e o uniforme branco, tudo no jogo de botão. E aí eu brincava, cara, fazia campeonato no meu bairro, e aí entra aquele negócio de começar a narrar. Você começa a narrar o jogo de botão que tu tá jogando, começa a narrar, aí vamos lá pro videogame, o jogo de videogame, tu abaixa o volume e começa a narrar, ou então tu narra em cima, aí quando o narrador, o profissional te atrapalha, tu abaixa para você narrar sozinho. E aí começa a brincar naquele negócio ali, de falando, de que tá acontecendo, começa a fazer isso com a Fórmula 1 também, abaixa o volume e começa a narrar o automobilismo. E comecei nessa brincadeira, e sempre comentando de esporte. Eu já fui ficando já mais velho, jovem, nos grupos aí de WhatsApp, antes o antigo Orkut também, depois Facebook, WhatsApp. Aí começamos a conversar sobre futebol com a galera, e aí a gente começa a observar que a gente, por gostar muito de futebol, a gente começa a levar o negócio mais a sério, né? A estudar mais aquele esporte, a observar com um olhar diferente aquele negócio, não só com a paixão e tal. E você começa a perceber, e nos grupos de WhatsApp comecei a ver que tinha uma galera boa também, que pensava diferente o futebol, assim como antes de começar a gravação aqui, a gente citou o Erasmo Romão, por exemplo, que é um grande amigo nosso, e outros amigos, Carlos Henrique, o Sidney Costa, outros amigos, o Emerson Pasco, que são os amigos que fazem parte comigo hoje dos Boleiros na Rede, e a gente falou, cara, foi ideia até do Carlos, falou, o que vocês acham de a gente levar essa nossa discussão sobre futebol para fora, levar para as pessoas ouvirem também, participar? Eu falei, Carlos, boa ideia. E aí, naquele momento, surge uma aí que entrou um pouquinho uma área mais profissional de falar de esporte, que é começar a falar da parte de jornalismo, né? Aí que de fato entrou, quando a gente resolveu criar o grupo Boleiros na Rede em 2018 só. E aí que a gente formou a equipe, eu conheci o Emerson Páscoa, o Erasmo já conhecia, o Carlos também, e o Sidney também. Tinha um detalhe, que eu que conhecia todo mundo, ninguém se conhecia, eu conhecia todo mundo. E o Emerson foi o Erasmo que me apresentou. Tirando o Emerson, conhecia geral. Então, tirando o Emerson, eu fiz a ponte com os outros que se conheceram, Eduardo, no primeiro dia, quando entramos para gravar o primeiro programa. Antes, ninguém se conhecia. Entramos no estúdio junto, vamos gravar, opa, prazer e tal, e vamos lá. E gravamos o primeiro programa, que foi mais ou menos assim, e aí daí para frente tem mais resenha que eu vou deixar tu conduzir. Olha, muito interessante realmente. Então, não tinha como uma paixão pelo esporte, pelo futebol, em todos os sentidos. Você foi jogador de futebol, né? Talvez poderia estar jogando hoje como profissional, mas teve que escolher entre um caminho ou outro, né? Acabou escolhendo
como você falou, não se arrependeu, porque está muito feliz naquilo que faz, mas continuou sempre buscando o esporte e procurou, então, através da comunicação, do rádio, e realmente eu ia perguntar isso. Então, o primeiro trabalho, de fato, então, que você começou profissionalmente na comunicação, foi, então, a criação entre você, o Erasmo e os outros componentes do Boleiros na Rede. E aí, como é que foi esse primeiro programa? Onde é que foi isso? No estúdio? Foi no YouTube que vocês logo criaram esse canal? Como é que foi essa estreia aí? Como é que você se sentiu nessa primeira, de fato, profissionalmente aí, com o canal Boleiros na Rede? É legal porque, assim, eu falo assim, eu sou um comunicador, né? E aí eu não me falo que eu sou jornalista porque eu não fiz o curso de jornalismo, né? Igual os colegas fizeram. E da equipe dos Boleiros na Rede, o Emerson Páscoa, ele tem um curso, tem aqui no Rio, chamado Escola de Rádio. Inclusive, um dos professores é o grande Edson Mauro, né? O grande narrador aqui atualmente na Rádio Globo. E hoje em dia, eu tenho contato com o Edson Mauro também, mando meu WhatsApp, ele me responde. É um cara que a gente levou na Rádio Bicuda para fazer para a gente um treinamento e eu criei um vínculo assim com ele, né? Não vou dizer uma amizade, porque eu sei dos compromissos dele, que eu tenho muita coisa, então eu não fico mandando mensagem toda hora, né? Só com uma coisa quando necessito, mas ele sempre me responde com muito carinho, muita educação, Edson Mauro. Então, assim, profissionalmente, assim, né, a primeira vez foi com Boleiros na Rede, sim. E só voltando um pouquinho aqui, né? Quando eu tive que abrir mão, era porque os compromissos que eu teria como atleta, na sua grande maioria de jogos, eram sábado e domingo. E os compromissos que eu teria no ministério, que eu assumi, e hoje em dia ajuda, eu trabalho com isso também, seriam sábado e domingo. E naquele momento eu era muito viciado em futebol, muito, muito. Eu faltava aos meus compromissos de final de semana para assistir o futebol ou para assistir Fórmula 1, cara. De manhã cedo, domingo, ficava em casa e meus pais eram separados, né? E aí meu pai ia, quando eu era moleque, ia lá em casa, pô, os final de semana, imagina, Rubinho, tu com a tua filha, tomara que ela não ouça e não faça isso. Tu ia lá buscar a tua filha, eu e meu pai ia me buscar, chegava lá, eu falava, aí pai, deixa eu acabar o jogo aqui, peraí. Não, deixa eu acabar a Fórmula 1. Então, pai, hoje eu não vou poder ir não, porque o compromisso que ele queria me levar não ia ter TV. Então eu falava, ó, não vou poder ir não, porque à tarde vai passar um jogo, eu não posso perder o jogo. Pô, ele ficava triste, ficava chateado. E eu era moleque, eu nem tinha muito essa consciência. Depois que eu ficava pensando, eu falei, caraca, quando vinha a consciência, né, eu falei, pô, coitado do meu pai, mano, caraca, vinha de longe, tal, depois pedi muito perdão a ele, e depois mudei, né, a cabeça mudou. Que eu era tão viciado no esporte, tão viciado nisso, que eu agia dessa maneira irresponsável, né? Mas, enfim, aí fiquei jovem e tal, aí mudou um pouquinho a história, veio o Boleiros na Rede na minha vida já recentemente, 2018. Como que veio essa ideia? Marcamos com todo mundo no estúdio, um estúdio de... Cara, né, era um estúdio de banda, estúdio de ensaio musical, sabe? E o rapaz lá, o dono do estúdio, ele fazia produção, fazia gravação, aí em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, não é Mato Grosso do Sul, não. Zona Oeste do Rio. Fomos nesse estúdio, marcamos, eu escrevi um programa piloto, vendo, cara, e uma coisa que eu faço é que eu sou muito curioso pro bem, né? Por exemplo, se tu tá me contando um negócio aqui e tu não me conta um detalhe, eu não vou te perguntar o que é, porque, falei, se ele não me disse é porque ele não quis falar. Então, assim, eu não sou curioso de, pô, fulano me liga, ó, não vou poder ir tal pro teu compromisso. Eu falo, ok. Aí outras pessoas me perguntariam, pô, mas por que fulano não vai? Eu falei, cara, eu não quis dizer, então eu deixo por conta da pessoa, dou a liberdade da pessoa. Mas eu sou curioso no sentido de que, cara, como é que é esse negócio de ser comunicador? Deixa eu estudar. Como é que é esse negócio de fazer reportagem? Deixa eu estudar. Como é que é esse negócio de apresentar programa? Deixa eu ver alguns caras aqui, como é que eles fazem. Então, assim, curioso nesse sentido, de cavucar para aperfeiçoar, né? E eu comecei a pesquisar um monte de coisa e tal. E aí, no primeiro programa, cara, o nosso programa piloto, que a gente até gravou aí no estúdio, cara, foi mais de 1 hora de programa, assim. E eu super nervoso com aquele negócio de, pô, olhar para a câmera, né, cara? A primeira vez que tu vai olhar para a câmera para fazer um programa, assim, né? E tu fica... Eu tô acostumado a lidar com o público, né? Porque no ministério que eu trabalho, né, como músico, eu tô acostumado a liderar pessoas. Então,
já liderei, sei lá, 200 pessoas ao mesmo tempo, já liderei grandes grupos e pequenos grupos. Então, falar em público não era problema, mas falar na câmera, eu nunca tinha essa experiência, assim, de prática, né? E aí, cara, o primeiro programa piloto foi muito interessante, né? Muito engraçado até. Que a gente começou a usar aquele silk screen atrás, botava aquele tecido verde atrás, para quando batesse a câmera, o editor de imagem conseguisse mudar o fundo, né? Igual eu tava, antes de a gente começar aqui, eu estava mudando aqui, sem querer, fiz um monte de besteira mudando os fundos aqui. Era mais ou menos isso, botava aquele verde e o editor, na hora de pegar a gravação, mudava a imagem. Só que aí a gente tinha que aprender, porque tem determinadas cores de roupa que não fica legal quando você bate nesse verde na imagem. Aí tinha filmagem que eu aparecia quase que transparente, porque eu estava com a mesma cor do verde do negócio. Então a gente teve que ir aprendendo assim, né, com essas questões aí gerais. A criação dos boleiros na rede, a primeira formação, ela foi feita comigo como apresentador. Eu não seria o apresentador, eu seria um comentarista. Aí o Emerson Páscoa, que era o cara que tinha mais experiência com curso de rádio e tal, estava na nossa cabeça dele ser o apresentador. Mas chegando no primeira gravação, eu acho que ele não pôde ir. Aí, e aí quem vai apresentar? Não sei o quê. Aí eu, tá bom, eu apresento. Aí eu apresentei o programa, era eu, Erasmo, Romão, Carlos Henrique, Sidney Costa e depois o Emerson Páscoa. O projeto inicial, Rubinho, era que cada um falasse de um time. Cada um falasse do clube do seu coração e eu o apresentador, né? Depois aí que decidiu que seria eu. O Emerson não é tricolor, mas ele ia ficar falando do Fluminense, tanto é que se for ver os primeiros vídeos, cada um aparece com a camisa de um clube, dos boleiros, aqui do Rio de Janeiro. Então o Emerson falava do Fluminense, o Erasmo do Vasco, o Carlos Henrique do Flamengo e o Sidney Costa do Botafogo. Cara, por quê? Porque era isso que acontecia no nosso WhatsApp, era isso que acontecia no nosso grupo de amigos, cada um defendia o seu time, brigava pelo seu time, e o Emerson teve que ficar para o Fluminense porque não tinha um tricolor entre nós. Então vocês, aí, vocês transportavam, era exatamente aquilo que era no WhatsApp, vocês transferiram, passaram aquilo pro canal, pro Boleiros na Rede. Aquela irreverência, aquela zoeira, daquele mesmo jeito, né? Aqui no Rio de Janeiro tinha uns canais muito parecidos, só que assim, a gente, por todos nós sermos cristãos, então a gente não xinga. A gente não fala palavrão, né? A gente não tem essa prática. Tirando isso, o palavrão, o xingamento, aqui no Rio de Janeiro tem um canal que era assim, que era o Pop Bola, que antigamente era o Rock Bola. E os caras são assim, cara. Os caras são na irreverência, na zoeira. E a gente teve a experiência na TV agora, recente, que era do Fox Sport Rádio, que o Benjamin Bach apresentava. Era mais ou menos aquilo ali, entendeu? A gente tinha algumas referências, inclusive o Fox Sport era mais ou menos uma referência, o Pop Bola guardado as devidas proporções, e vários programas. E assim como o da Renata Fã também, da Band, esqueci o nome do programa que tem o Denilson Show, Ronaldo Giovanelli. Jogo aberto. Jogo aberto, jogo aberto. Renata Fã, para mim, uma das... Primeiro, eu adoro ela gosto muito dela como apresentadora, é uma das referências que eu tenho também. Então, assim, a gente transmitia a zoeira, a brincadeira do WhatsApp para a imagem, para o áudio, mas de uma forma não tão levado na zoeira. Tem que ter um pouco mais de controle, né? E na zoeira do WhatsApp, tu perde o controle. Ali, quando está sendo gravado, aí você tem que controlar um pouquinho. E aí começou assim, Rubinho, com 1 mês ou 2 meses de Boleiros na Rede de gravação nossa, a gente recebeu um convite, a gente conheceu uma pessoa, graças ao Emerson, ele conhecia uma pessoa chamada João Luiz. João Luiz, ele é irmão do antigo goleiro falecido do Flamengo, o Zé Carlos, goleiro Zé Carlos do Flamengo, agarrou aí na década de 90 no Flamengo, e o João Luiz, ele tinha alguns contatos. João Luiz gostou do trabalho que ele viu nosso no YouTube, e aí ele fez um convite para a gente, era em 2018, antes da Copa do Mundo. Nós fomos criados em abril, 3 de abril, a existência dos boleiros. Em maio, ia ter um workshop sobre Copa do Mundo num hotel em Copacabana. Falei, caramba, rapaz, não tem nem roupa para isso. Um hotel em Copacabana? Como assim? Aí ele convidou a gente para participar desse workshop. Só vou te dizer alguns nomes que estavam no workshop. Na bancada, Michel Assaf Filho, o jornalista,
ele conduzindo. Participantes ali da discussão: Carlos Alberto Parreira, Jairzinho, do Tri, Júnior Popoca, e jogador do Flamengo. Não, ele estava assistindo. Júnior Popoca, do Flamengo. Moser, ex-zagueiro do Flamengo, estava lá na frente também. Essa era a bancada, meu amigo. O público: Júnior Popoca, ex-jogador do Flamengo. Gilberto, ex-lateral esquerdo, que jogou aí no Sul, jogou na seleção brasileira. Enfim, vários outros jogadores e jornalistas presentes. E eu fui representar os boleiros na rede. Eu e a equipe fomos, né? Representar os boleiros na rede, botaram um crachazinho pra gente. Eu falei, caramba, cara, tô me sentindo jornalista. Com um mês de canal Boleiros na Rede só. A galera que viu gostou, aí beleza. Chegamos lá, cara, que sensação maravilhosa. Você tá diante daquelas feras, diante de jornalistas, né, de caras profissionais, aí tô olhando aquilo, meu Deus, quem sou eu aqui no meio disso aqui, né, cara? Que isso? Olha só, gente grandão. Só que, cara, uma outra característica que eu sempre tive, pro bem, é a ousadia. Tipo, eu falei, cara, se eu tô aqui, ninguém sabe da onde eu vim, aonde eu fui formado, se fui formado. Tô aqui, eu tô no bolo. Tô junto com todo mundo. Então, vamos lá. Aí o Michel Cef Filho fez a apresentação e depois perguntou: alguém tem alguma pergunta para fazer? Quem quer iniciar a pergunta? Aí eu. Diante do espera todo lá. Eu, primeira pergunta. Perguntei: Parreira, pelo que o senhor tem visto da seleção brasileira, o senhor acha que a seleção brasileira tem chances reais de conquistar a Copa do Mundo nesse ano de 2018 e tal? Aí ele disse que com certeza. O Parreira é sempre muito positivo, né? Com certeza. Eu lembro de 2014, que ele falou que a gente era favorito, e depois a gente sabe onde chegou, né? Eu lembro. Aí ele, não, com certeza, temos um bom elenco e tal. E o Brasil vinha bem, né, das eliminatórias de 17 para 18. Gabriel Jesus arrebentando, foi um dos destaques aí, junto com o Tite, que pegou o elenco do Dunga, né? E, enfim. E aí ele falou e tal, aí eu, pô, legal, fiz a pergunta, depois ouvi, no final ainda a gente pôde bater um papo com o Moser, Júnior Popoca, a gente levou câmera, levou tripé, pra gente pegar um momentinho separado, e foi muito legal, cara. Então, assim, com um mês de canal, a gente já teve essas primeiras experiências, né? E depois tivemos outras que eu falo mais. Maravilha, olha, sensacional. Então, foi um negócio assim que vocês criaram aí o Boleiros na Rede, foi sucesso ali, já o público colhendo bem aí o canal e sendo reconhecido, né? Por isso que vocês receberam esse convite, muito bacana mesmo. Então já foi em um mês já sentido bem realizado e vendo que estava no caminho certo. Mas e aí, como é que foi mais adiante? Como é que foi a tua chegada realmente numa rádio? As primeiras transmissões? Conta pra gente aí como é que foi a primeira transmissão de futebol. Foi, não sei se foi como narrador. Como é que foi? Foi como narrador, como repórter? Aonde foi? Como é que foi? Conta pra mim como é que foi a primeira transmissão de futebol. Se essa foi de futebol, qual foi o esporte? Como é que foi esse início aí de uma primeira transmissão e entrando no rádio? Legal, foi assim, aí só para, vou chegar rapidinho lá, para não demorar. Fizemos essa transmissão aí, esse evento em Copacabana, continuamos conhecendo outras pessoas. Cara, a gente não tem um canal muito grande hoje de inscritos, isso tudo, porque depois a gente teve um período onde a gente deu uma diminuída na frequência por causa dos trabalhos da vida de cada um, né? A gente ainda não é remunerado por isso, né? Então a gente tem a nossa vida como profissional, de outras áreas. Eu sou músico, Erasmo também, e outras pessoas têm contador, tem uma série de profissões, né? Então a gente acabou tendo que, em algum momento, dando uma segurada nas transmissões. Fizemos esse evento em Copacabana, conhecemos algumas pessoas, fizemos entrevistas, né? Passamos a não só fazer programas, assim, mas fizemos entrevistas. Eu lembro que foi uma muito especial, onde nós conversamos com um ex-jogador de futebol, não sei se é ex agora, na época ele estava nativo ainda, era o Toró, passou pela base do Fluminense, jogou no Flamengo, volante, né? Jogou. Assim, a gente foi no condomínio onde o Toró morava, na Barra da Tijuca. Ele nos recebeu. A gente fez uma resenha com ele lá. Foi uma das primeiras, umas muito especiais, assim, um cara sensacional, humilde, e recebeu a gente. Pô, quem são boleiros na rede? Eu não estou falando da Globo, que está indo na casa do Toró, da Band,
Não, Boleiros na Rede. Então, o cara que recebeu a gente foi muito bacana. Outros jogadores aí que no nosso canal vocês podem acompanhar lá. O Lúcio Flávio, a gente fez uma entrevista à distância com ele. Reinaldo, Lúcio Flávio, ex-Botafogo, Paraná, tá? Só para situar. Reinaldo, ex-Flamengo, São Paulo, Botafogo, atacante, né? E aí, sim, tem o Duílio, cara, ex-zagueiro do Fluminense, histórico zagueiro Duílio. Hoje trabalhava como coordenador da base do Sub-20 do Fluminense. Enfim, tem jogadores históricos, tem jogadores iniciando o trabalho, tem futebol masculino, feminino, tem voleibol, tem basquetebol. A gente bate papo com todo mundo, cara. A gente quer contar histórias. Os Boleiros na Rede passou daquele grupo só de resenhar, discutir sobre futebol, como conhecer pessoas e contar história para as pessoas, história de todo mundo. E a gente não vê quantos seguidores a pessoa tem, a gente não está muito ligado para se o cara é famoso, se vai atrair para a gente. Não, a gente quer contar histórias, porque um dia fizeram isso com a gente também. Né, de gente ser, a gente é pequeno ainda, mas de dar oportunidade para a gente, como o Zé Luiz, como o Toró, como esse evento em Copacabana. Então, a gente compartilha essas oportunidades para as pessoas. Bem, na gravação, no estúdio, a gente divulgando no YouTube, certa vez, um certo Nilson Sampaio, que você conhece muito bem. Nilson Sampaio. Nilson está em todas, hein? Nilson tá em todas. O Ricardo, eu vi que o Ricardo falou aqui na tua entrevista, eu assisti, muito boa, por sinal. Eu vi que o Ricardo citou o Nilson, né? Um certo Nilson Sampaio, outro cara que é excelente jornalista, pesquisador, um cara que dá muita oportunidade a muita gente. Nós somos muito gratos ao Nilson, eu sou muito grato ao Nilson. Assistiu o nosso programa no YouTube. Não sei como chegou lá, mas enfim, ele assistiu o programa no YouTube. Ele falou, cara, essa turma é muito diferente, cara. Por que é diferente? Porque a gente falava as paradas sérias na zoeira. E aí tinha esse outro lado que eu falei, a gente não xinga, não ofende ninguém, a gente brinca, a gente zoa um com o outro. E aí ele gostou. E aí ele entrou em contato com a gente. Nem lembro como foi, cara. Se foi via o Emerson, sei lá. Ele entrou em contato com a gente e fez um convite. Falou, cara, vocês não querem gravar um programa, teste, para Rádio Top Sport, que hoje o Fagundes é o responsável, acho que ainda é, né? Sim, sim, ele é o responsável. Inclusive, nós temos lá sempre fazendo trabalho lá, grande Matheus Fagundes, também é outro fera. O brabo tem nome, hein? Outro Top Sport. Outro cara que sou grato também aí por tudo que ele, oportunidades que deu depois, porque depois. Porque naquele primeiro momento, o Nilson Sampaio administrava a Top Sport e tinha o Fagundes como um grande parceiro. E aí, naquele momento, o Nilson pediu para a gente gravar o nosso piloto, nosso programa ali mesmo, no nosso estúdio, e mandasse para ele, em forma de que ele ia pegar o áudio do programa e jogar na Rádio Top Sport. Beleza. Aí ele falou assim, ó, grava para a gente 30 minutos de programa. Eu falei, beleza. Gravamos 30 minutos. Aí mandamos para ele, ele gostou, botou no horário lá à noite, na sábado à noite, 10 da noite, no programa lá na grade. Aí, na outra semana, ele falou, cara, tem como vocês gravarem 1 hora de programa? Eu falei, tem, pô. A gente gravou 1 hora. Passou na outra semana, ele, cara, vocês não conseguem esticar para 2 horas, não, o programa? Cara, tá muito legal, tá dando uma repercussão boa. Aí eu falei, pô, cara, que bom, fico feliz com isso. Aí a gente passou a gravar para o nosso canal e também para a Rádio Top Sport. Aí, cara, foi coisa de menos de 2 meses. Ali na Rádio Top Sport, a gente não fez transmissão. Só a nossa gravação que era retransmitida lá. Menos de 2 meses. Era o programa de vocês que ia para o ar. Então era no canal no YouTube, o Boleiros na Rede, e que tinha a reprodução na Rádio Top Sport. Isso. Na rádio. Isso mesmo. Um horário da rádio lá, eles retransmitiam o nosso programa que ia para o ar no YouTube. Isso aí. Aí o que acontece? Em menos de 2 meses, o Nilson, ele voltou a trabalhar com Evandro Gomes, outro cara que eu sou grato a ele também, tudo que fez lá na Rádio Bicuda, né? Evandro Gomes. Inclusive, você trabalha lá ainda também, né, Rubinho? Sim, estamos lá ainda na Bicuda FM lá. Grande, dá oportunidade para muita gente também mostrar o trabalho, né? De todo o Brasil. Isso que é muito legal ali da Rádio Bicuda, Rádio Comunitária e FM também, uma audiência muito boa também, sensacional. E o Evandro Gomes era o dono da rádio, e o Nilson Sampaio estava começando a trabalhar com ele, voltar a trabalhar com ele, que já tinha uma história antes, né?
e voltou a trabalhar com ele na parte de esporte. E aí o Nilson falou... Era o coordenador de esporte, digamos assim, ele junto com o JP ajudando. Também Isso. baita, um abração para ele também, aí o João Pedro de Lima, o popular JP. Esse cara é bom também, vale a pena uma resenha. É difícil conseguir tempo com ele, mas vale a pena, é um cara muito... Vamos dar um jeito, alô JP, hein? Quero você aqui do resenha também. Tá aí, tô tentando também, gente boa pra caraca. E um cara grande profissional, um dos caras que eu admiro aí, que não são famosos, e eu admiro muito, né, o JP. E aí o que acontece? O Nilson falou com o Evandro, poxa, Evandro, tem uma galera que eu conheci, que eu trouxe para o Top Sport e tal, cara, eu acho que vai combinar muito com a característica da rádio, é uma galera boa e tal, não sei o quê. Aí ele começou a fazer o convite lá, fez a proposta pra gente, falou, cara, é a oportunidade de vocês irem para a rádio FM também, não só ficar na rádio web, que a Top Sport é uma rádio web, né? E aí a FM, você vai alcançar um número maior também e tal. E, pô, beleza, cara, vamos lá, a gente tá na chuva para se molhar. As coisas foram acontecendo tudo muito rápido na nossa vida. E para ter uma ideia, que no mês de junho ou julho, a gente já estava na Bicuda. E a gente começou um trabalho em abril, como falei para você. Então, assim, menos de, sei lá, 3, 4 meses, a gente já estava numa rádio FM. E aí as coisas foram muito rápidas. Aí entramos na Rádio Bicuda para quê também? Para fazer o nosso programa Boleiros na Rede ao vivo na rádio, no estúdio da rádio. Pô, é outra coisa. A gente nunca tinha entrado no estúdio de rádio. Então, meu irmão, era outra situação, microfone de rádio, ambiente de rádio, e mexer, a gente não sabia mexer naquelas mesas de rádio, do computador da rádio, o programa da rádio. Aí eu tive que aprender lá num dia, e aí no primeiro dia o Evandro comigo lá me ajudando, no segundo dia já me deixou mais sozinho, e a gente começou a aprender naqueles programas todos lá, foi uma sensação, experiência maravilhosa. Passasse um tempo na rádio, o Nilson chega e fala assim, olha, vocês da equipe dos boleiros não querem transmitir um jogo, não? Aí a gente transmitir um jogo? Ele do jeito de vocês, cara, marca um dia aí que dê para vocês e tal. A gente, caramba, transmitir um jogo do nosso jeito. Aí eu falei, pô, caraca, tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso. Só que antes disso, eu já estava dentro da equipe, o Nilson me convidou para fazer parte da equipe de transmissão. Eu falei, tá bom, Nilson, mas eu nunca fiz isso, vamos aprender. Aí ele, beleza, vai ter um jogo hoje, sábado, do Campeonato Mexicano, 11h30 da noite. Aí eu falei, Campeonato Mexicano. O Nilson e o Campeonato Mexicano. Nilson Mexicano. O Nilson, ele é apaixonado pelo futebol mexicano, um negócio impressionante. Tive a oportunidade de fazer algumas e não é um futebol fraco, não. É bem competitivo, tem muita informação em termos de tu buscar informação, tem muita coisa, material para trabalhar. É um produto bom de se trabalhar e, inclusive, tem um público muito interessante que acompanha quando a gente fala, quando eu fiz. Em uma oportunidade eu fiz o Campeonato Mexicano, foi uma audiência muito grande, por isso que é uma das coisas que faz o Nilson ter essa paixão aí pelo futebol mexicano. E é um visionário, né? O Nilson é um visionário, ele consegue ver essas coisas. Ele falou, vou pegar um mexicano que quase ninguém faz aqui no Brasil e eu sei que tem público. Então aí foi fantástico. Aí ele, 11h30 da noite, tá eu lá, cara, como é que eu vou fazer isso? Já fazendo Skype, vamos lá. Aí eu falei, o que você quer? Eu vou fazer o quê, Nilson? Você faz a reportagem do jogo. Aí eu tive que buscar informação, como você falou aí, pesquisar e tal. Aí eu, vamos lá. Só que, cara, eu morava num lugar onde a internet era muito ruim, cara, muito ruim. Durante o período todo que eu estive na Bicuda, hoje eu não estou mais, eu tinha uma internet muito precária, muito precária. Aí eu, beleza, vamos fazer mexicano. 11h30 da noite, eu lá tentando ouvir a transmissão, tentando visualizar com a tela retransmitida aqui no Skype, aí vendo telinha pequenininha para tentar ver as coisas. Eu falei, caramba, cara. Mas foi a minha primeira experiência, foi esse do Campeonato Mexicano. Depois eu tive uma experiência junto com a equipe dos boleiros, pela Rádio Bicuda, tá? Foi um jogo do Campeonato Brasileiro 2018, Botafogo e São Paulo, onde nós transmitimos do estúdio da Bicuda, e esse jogo, botamos na tela lá da Bicuda o jogo e fizemos a equipe fazendo os comentários, zoando, brincando, eu tentando narrar com aqueles malucos lá me atrapalhando. Mas foi muito legal a experiência. Aí dali a gente começou a participar, não só como repórter, mas como
comentarista, né, que era uma grande paixão, que eu gosto muito de analisar jogo, gosto muito de fazer isso, né? E depois tive uma oportunidade para narrar também. Comecei narrando um jogo de copinha, onde a minha internet horrível, como era, falhou durante o jogo, caiu minha internet. Já tive várias experiências negativas assim também. Tive muitas positivas de um feedback maravilhoso, mas as negativas também, de tipo, estar narrando Fórmula 1, na penúltima volta acabou a luz na minha casa. Aí eu falei, caraca, e agora? Aí, poxa, na minha equipe tinha um camarada chamado Ricardo França, que é fenomenal, que inclusive era para estar narrando a Fórmula 1, mas ele não quis, preferiu que eu fizesse, e aí ele continuou a corrida brilhantemente ali, foi tudo certo. O Gilvan também estava nessa transmissão. Que maravilha, que maravilha. Então, o grande ponto de partida que é até hoje é o Boleiros na Rede, né? Na rede. Através do Boleiros na Rede, abriu as portas. Surgiram as portas para tudo, né? Para o pro programa aí, para uma grade de uma rádio, vocês rádios, irem. né? A web, depois O programa em si, né? Tava indo pro. E depois a vocês. O interessante é que a gente está aqui para contar a história do Robson, mas o Robson muito conectado à história do Robson Abreu, muito conectado ao Boleiros na Rede, que realmente é o início de tudo, e que onde vocês conquistaram tudo, bem dizer, né? Das primeiras transmissões por uma rádio, enfim, e segue até hoje o Boleiros na Rede. E como é que tá hoje? Como é que tá o projeto de vocês? Como é que vocês estão aí? Você falou que hoje você não. Vocês todos, né? Ou só você não está mais na bicuda, né? Como é que tá hoje o Boleiros na Rede? Eu não consigo contar a minha história sem falar de algo coletivo, Rubinho. É por isso, porque a gente nunca aprende e cresce sozinho, né? Sempre tem pessoas colaborando com a gente, né? Por exemplo, você foi um cara que colaborou também bastante, porque na Bicuda teve um período, quando o Nilson deixou a direção esportiva, o Evandro me convidou para ser o responsável do esporte da rádio. E eu ficava assim, meu Deus, cara, Deus abre muitas portas para mim, cara. Eu sou muito grato a Deus, né? Porque eu falo, eu não sou jornalista de formação, faço um trabalho aqui que eu tento fazer de uma forma organizada, direitinha, levar a sério o que eu faço. Mas você criou a sua própria formação. Exatamente. E é sempre aprendendo com os outros, né? Observando um Ricardo, observando um Nilson, observando um João Pedro, observando a galera experiente, e a gente vai colhendo. E assim, Rubim, eu tive que procurar, né, os meus caminhos, né? Eu fiz alguns cursos, mas assim, eu tinha muita dúvida quando eu deixei a parte do futebol, se eu iria para o lado da comunicação, que é o lado de imprensa, ou se eu iria para o lado de continuar no esporte, como, vamos dar um exemplo aqui, fazer educação física, ser um treinador de futebol, ser um analista de desempenho, até que eu fiz um curso de analista de desempenho, não um curso da CBF, aliás, CBF, teus cursos são muito caros, CBF. Poxa, se diminuir os valores aí, vai facilitar para muita gente agregar conhecimento, curso de técnico, curso de analista, é muito difícil para quem não tem um poder aquisitivo melhor, conseguir fazer esses cursos, né? Então, fica a dica hoje aí, CBF, que você um dia vê isso aqui, os responsáveis, popularizar, né, mais o curso para que todo mundo tenha acesso. Mas eu fiz outros cursos aí de analista de desempenho, conheci pessoas, e, cara, a minha vida toda nos boleiros, cara, o meu objetivo foi sempre conhecer pessoas. Sejam pessoas que estão começando a carreira, sejam pessoas que já estão firmes na sua carreira, porque a gente cria laços, amizades, e aí, como responsável do esporte da Bicuda, veio você participando ali com a gente da transmissão, o Eduardo Risati entrou nessa mesma leva aí que você, e, poxa, foi muito legal essas experiências ali, outras pessoas, porque a Bicuda, ela oportuniza pessoas do Pará, Rio Grande do Sul, região, né, no mapa, né, que eu estou me referindo, aí Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, vários lugares diferentes, Pernambuco, e foi muito legal essa experiência. E ali na Bicuda a gente pôde aprender a organizar uma equipe de futebol, de transmissão, de esporte. A gente teve a oportunidade ali também de organizar grade de transmissão, e aí eu não fiz nada sozinho.
montei sempre uma equipe de trabalho, era eu e o Erasmo à frente, na liderança ali, mas chamei para o JP para trabalhar com programação, o Ricardo França, o Thales, o grande Thales também, nosso amigo, para trabalhar ali com a parte também de organização, de escala, de uma série de coisas. Aí tinha a equipe que fazia a técnica, que a gente chamou também o Fagundes, ajudou bastante, uma série de pessoas que ajudavam a gente. Por isso que eu não consigo falar de mim sozinho, sem ser grato, né, a todo mundo que participa da nossa vida e participou. E aí a gente fez algumas transmissões ali, uma outra experiência bacana, antes de chegar aqui, Rubinho, de como os boleiros estão hoje, porque eu acho que essa parte foi fundamental, importante, que nós começamos, eu sou, como da minha questão da ousadia, né, eu vou assim, cara, o não já é meu, eu vou em busca do sim. Então vamos lá, cheguei nos Instagrams aí da vida dos famosos, dos jornalistas, eu falei, cara, eu acho que eu tenho que... A minha equipe, que é muito boa, ela precisa ter uma experiência maior ainda de pessoas que estão na beira do campo, no estúdio de transmissão, no estádio, comentando um jogo há muito tempo. Eu falei, o que você vai fazer? Vou chegar nesses caras experientes e vou ver se eles podem dar um treinamento, uma capacitação para a nossa equipe da Bicuda. Aí eu começava a me apresentar, olá, boa tarde, ou bom dia, dependendo do dia, do horário, né? Meu nome é Robson Abreu, eu sou coordenador de esporte da Rádio Bicuda FM aqui do Rio de Janeiro, uma rádio ecológica. Eu começava a contar um pouquinho da história da rádio, e isso a pessoa começava a se atrair pelaquilo. Eu botava o link da rádio para a pessoa clicar lá e ver que eu não estou contando mentira, para ver quem é a rádio, para ver a rádio estava com um aplicativo, a pessoa clicava no aplicativo, e aí eu começava a procurar as pessoas. Muita gente aí que você pode pensar, eu procurei. E alguns me deram uma resposta muito positiva, outros falaram que naquele momento não daria, e outros falaram que realmente não daria. E outros não responderam até hoje também. E aí eu procurei para ajudar a gente, fazendo capacitação, citei alguns aqui, não lembro da ordem, mas eu vou citar alguns aqui que eu convidei. Para falar para narradores, eu chamei o grande Edson Mauro, narrador aqui do Rio de Janeiro, de rádio, da Rádio Globo e CBN Globo. Edson Mauro foi contar a experiência dele, como que ele faz para se preparar para uma transmissão. Aí eu dava os subtópicos para cada um deles. Depois eu convidei também ele é da Sport TV, da minha raça, assim, da minha cor, Júlio Oliveira, grande Júlio Oliveira também. Poxa, foi muito bacana também, muito simpático. Foi falar com narradores também. Aí, para a parte de comentaristas, consegui Paulo Calçade, da ESPN, cara. Paulo Calçade, um cara muito conceituado por muitos aí também, experiente, né? E ele veio, fez uma transmissão online com a gente para falar sobre comentário, como comentarista também, de reportagem. Eu trouxe a Monique Danello, que hoje é TNT Esportes. Poxa, também menina sabe muito, muito experiente. Poxa, foi muito legal, Rubinho, e a galera que está ouvindo. Foi uma experiência muito legal a gente trazer essas pessoas, se relacionar com essas pessoas. Tem alguns que eu não consegui trazer, mas ainda eu tenho um certo contato, que é o Dudu Menezes, da TNT, da ESPN também, cara fantástico também. Poxa, enfim, daí a gente começou a conversar com muita gente para trazer experiências e para fazer entrevista com os boleiros, né? Eu fiz muita entrevista com muita gente do jornalismo aí que está no nosso canal, gente no Brasil, fora do Brasil, em Portugal, como a Caroline Patati, que foi da Fox Sports também. Enfim, no nosso canal tem a hoje em dia a narradora lá da Globo, que foi a primeira mulher a narrar um jogo da Globo. Na época ela era da Fox Sports. Eu sou muito ruim de nome, cara. Eu sou muito ruim de nome. A narradora que estava Renata Silveira. Também tem no nosso canal, na época que ela era da Fox Sports. Passado isso daí, a gente não conseguiu mais conciliar o nosso tempo com a rádio e algumas outras situações aconteceram. E aí nós saímos da Rádio Boleiros na Rede e decidimos caminhar nossa vida, né? Direcionando sozinho. Tivemos até outros convites para voltar para a rádio, como na Top Sport, só que a gente estava muito focado em continuar trilhando o nosso caminho. E aí começamos a trilhar o nosso caminho. Hoje, Boleiros na Rede tem um programa, atualmente, toda segunda-feira, de 10 à meia-noite, um programa nas redes sociais, onde fazemos no Instagram, transmitido também para o Facebook e YouTube, programa Boleiros na Rede, toda segunda, de 10 à meia-noite, e também
fazemos resenhas, entrevistas. Fiz uma ontem, semana que vem tem uma ou duas já marcadas também, entrevistas. E a entrevista aquilo segue do mesmo jeito. Eu e Erasmo juntos, nós dois, nas entrevistas, nos programas tem mais gente, às vezes não por conta da questão de trabalho individual de cada um, pessoal, mas a entrevista geralmente sou eu e Erasmo, de ontem eu fiz até sozinho. Chama um atleta, chama um profissional, a gente entrevista desde o segurança de clube, cozinheiro, a técnico, jogador, a estrela do clube, a diretor, a médico, fisioterapeuta, do masculino, do feminino, a gente dá oportunidade para todo mundo. Jogador que é sub-20, sub-15, a gente já entrevistou um menino que era sub-12. Entrevistou 2 meninos sub-12. Um hoje está no Grêmio, era aqui do Rio, hoje está no Grêmio, está jogando de lateral direito hoje. É Vitor Ramon, está lá no sub-12 do Grêmio. E um outro era o goleiro do Fluminense, sub-9, menino. A gente entrevistou o moleque também, com a autorização, lógico. E é muito legal. Então, a gente oportuniza para todo mundo. Boleiros hoje, então, está em entrevista. Boleiros hoje na rede também está no nosso programa e, às vezes, estamos transmitindo jogos. Como no sábado que passou, transmitimos o Aston Villa e Arsenal. Então, Aston Villa e Arsenal também a gente transmitiu e no canal nosso tem algumas transmissões de jogos também. Na Rádio Bicuda tem algumas que nós fizemos transmissões narrando, participando e é muito legal. A gente faz intercâmbio hoje, Rubim, com pessoas aqui do Brasil, pessoas fora do Brasil, amigos que o esporte nos deu aí, de contatos, né? De conversar com gente de Portugal, Emirados Árabes, Espanha, Itália, França, graças à internet, né, cara? E a cara de pau aqui desse comunicador, que vai lá no Instagram do cara, se apresenta e joga. Se você quiser falar com a gente, estamos aí. Tá certo, maravilha. Mas assim, agora, quero saber do Robson Abreu, qual é que são as suas inspirações no jornalismo esportivo, que tu admira o trabalho, que foi, de certa forma, uma inspiração para o teu trabalho? Cara, isso é muito legal, essa pergunta aí, porque, assim, em cada área, né, a gente se inspira em um. Por exemplo, falar de reportagem, eu tenho um, falar de comentarismo, eu tenho um, de narrador, eu tenho um. Cara, como narrador, né, não chega a ser minha inspiração, mas chegou a me atrair naquele primeiro momento, de gostar de ver. A gente cresci Galvão Bueno e Luciano do Vale, né, na TV. Galvão Bueno e Luciano do Vale, poxa, fantástico. Luciano, eu gostava sempre um pouquinho mais do lado do Luciano, que era excelente. Só que, assim, o Luciano veio a falecer já, né, tal, mas, assim, quando eu comecei a me envolver com essa área, eu gostei como narrador, né, minhas referências hoje, se eu fosse pontuar, Luiz Roberto, TV Globo, Paulo, que é da Sport TV, da Sport TV não, da ESPN, Paulo Andrade, da ESPN, tem também o Gustavo Villani, que hoje é do grupo Sport TV. Não sei se você está me vendo, Rubinho, sumiu aí a tua imagem. Está me ouvindo ainda? Rubinho? Está me ouvindo? Segue o baile. Ah, beleza. Como comentarista, cara, eu admiro muito também o Pedrinho, ex-jogador do Vasco, Palmeiras, que hoje é comentarista no Sport TV. Para mim, hoje é um dos caras mais conscientes aí do leitura de jogo. É um cara que eu gosto muito dele como comentarista, o Pedrinho. Além do Pedrinho, eu gosto dos comentários do Caio Ribeiro também, ele é um bom comentarista. Se for falar de rádio, né, voltando aqui na parte do narrador, o Edson Mauro, né, eu citei aqui como uma das referências para mim aqui no Rio de Janeiro, né, eu não conheço pouco de ouvir, né, dos narradores fora do Rio, mas tem alguns muito bons. O Garotinho, a gente já ouviu falar muito também de José Carlos Araújo, não chega a ser a minha maior referência, mas é um cara fantástico, o José Carlos Araújo. Tem um que era da Rádio Globo e agora está na rádio Tupi também agora, né, uma das grandes rádios aqui do Rio de Janeiro, até do Brasil, eu acho também, que é o Penido, grande Penido, Luiz Penido, outro cara que eu admiro muito.
E aí, citando lá os comentaristas, o Pedrinho, o Caio Ribeiro, o Apolinho, cara, na rádio também, o Apolinho é fantástico também, muito, muito bom, gosto muito do Apolinho. Tinha um que faleceu, que ele é vascaíno, o Gilson Nunes, também era aqui do Rio, outro cara que eu gostava muito. E aí, vamos lá, de reportagem, cara, eu admiro como repórter o Tino Marcos, né, cara? O Tino Marcos é um cara que fez uma carreira fantástica na TV, um muito bom repórter, sensacional. Dessa parte, eu gosto muito da Monique Danello, da TNT Esportes também, o trabalho que ela faz é excelente, e é uma menina muito simpática, né, como tive a oportunidade de conversar com ela. Então, tem vários, cara, tem várias pessoas. E, assim, os não famosos também a gente admira. O tal de Eduardo Rubim, a gente gosta muito também dos trabalhos que faz. O João Pedro, os caras que não são famosos. Cara que não são famosos, a gente gosta. Eduardo Risati narrando, aquele rapaz é um monstro, esse menino é um monstro. Uma voz poderosíssima. Um grande abraço aí pro meu querido Risati. Então, assim, tem os famosos e os não famosos que a gente tem que dar valor também, porque são pessoas que precisam, mais pessoas precisam ouvir para conhecer o talento dessas pessoas aí que eu citei, alguns aqui, tem o grande Ricardo França, né? Poxa, então tem muita gente que a galera podia conhecer que vale muito a pena. E a gente vai sugando aqui um do outro para tentar aprender com essa galera aí. Esse que é o propósito desse quadro aqui no canal. As pessoas conhecerem, a gente vai espalhando aí. E tenho certeza que muita gente conhece o trabalho do Robson, mas vai muita gente conhecer também. Então isso é bom para todo mundo, né? Contar a história, contar aí o trabalho, né? A divulgação do trabalho de cada um. Vamos chegando na reta final aqui da nossa entrevista e eu quero o espaço de opinião aqui agora do Robson Abreu e de bate pronto rapidamente. Primeiro assunto, seleção brasileira na Copa do Mundo. Como é que você vê seleção? Tem, a pergunta que você fez para o Parreira, agora eu estou te fazendo. Tem alguma chance de ser campeão? Tem. Eu acho que sim, acho que a seleção não é a favorita. É favorita pelo histórico, pentacampeão, única pentacampeã, aquele tudo que todo mundo fala, né? Mas eu acho que tem chance sim, porque, cara, aquela camisa tem muito peso, cara. E tem muita gente que gosta de bater no peito e falar que camisa pesa. A da seleção também pesa. Tem pesado no corpo de alguns jogadores também, eu sei, mas pesa para quando o outro lado alguém olha lá e vê aquela camisa. Pô, cara, isso aí tem história, essa camisa aí. Eu acho que a França é a favorita, tem outras seleções à frente, pô, Pará, Mbappé, Benzema e Griezmann, do jeito que estão jogando, é difícil pra caramba, né? E se o Pogba quiser jogar também, ele joga quando ele quer, né? É difícil, parar um Kanté. Pô, cara, é muito difícil essa França. E tem outras seleções aí. Mas eu acho que a seleção, o Tite, a gente critica, muita gente critica o Tite, né? Mas o Tite, a gente critica o Tite no sentido de, às vezes, ele ser muito conservador, né? Ele podia ousar um pouco mais. Mas ele tem feito algumas mudanças gradativas, mas ele tem feito, sim. Todo técnico tem o seu jogador de confiança, isso não tem jeito. Todo técnico tem. Por exemplo, do Tite, Gabriel Jesus, não sei se vai nem para a Copa, mas é da confiança dele. Gabriel Jesus, Richarlison, Firmino perdeu um pouco dessa confiança, Neymar, que é obviamente a confiança dele, e aí vem Daniel Alves agora de volta, e o Felipe Coutinho. Para mim, um dos maiores é o Felipe Coutinho. Mas que a camisa da seleção funciona, Felipe Coutinho. Então é isso, não tem jeito. O cara pode não estar jogando tão bem, mas bota a camisa da seleção nele. Tafarel era assim, na época de goleiro da seleção. Não estava nem tão bem no clube, mas botava a camisa da seleção nele. Era outro cara. Sensacional. Então, assim, eu acredito que sim, tem chance a seleção brasileira. Não é a favorita, mas vai depender muito do grupo, do sorteio do grupo, do chaveamento. Vai depender muito de alguns fatores aí. Mas eu confio na seleção brasileira, principalmente pela consistência defensiva dos times do Tite e no contra-ataque rápido da seleção, dependendo de quem ele jogar nos flancos ali. Se é Rafinha, se é Vinícius Júnior, se é Antony, porque esses caras são muito velozes, entendeu? E aí, não sei se você vai me perguntar isso, mas eu acho que o Neymar tem que ser o falso 9 ali, jogando pelo centro, e não botar centroavante nenhum no momento. Pois é, agora fiquei curioso. O Neymar como um falso 9 lá na frente, e sabe o poderio dele na conclusão, ele estando mais perto do gol, dentro da área,
Tu acha que seria uma alternativa boa, mas muitos se falam no meio de campo com o Neymar centralizado, Vinícius Júnior, Paquetá, se fala em Everton, e se fala muito em Hulk, que está sendo o grande jogador, foi o grande jogador da temporada passada pelo Galo, está iniciando muito bem, e muita gente diz que ele merece uma oportunidade e deve ir para a Copa, porque se fala muito que o futebol é momento, e eu sou muito dessa ideia que o futebol é momento. Tu acha que o Hulk deveria ir para a seleção brasileira, não digo como titular, mas estando no grupo? E me fala um pouquinho mais rapidamente sobre essa tua ideia aí, que eu achei muito interessante, na questão do Neymar mais avançado, mais como um falso centroavante. Então, eu penso igual você com relação a momento, seleção é momento. Então, assim, não vou dizer que o Hulk deveria ir para a Copa, mas o Hulk deveria ser convocado agora, nesses amistosos, porque, assim, a seleção tem alguns jogos oficiais ainda da eliminatória sul-americana, mas já tá na Copa, né? Já foi classificada. Então, eu acho que o Tite poderia oportunizar para o Hulk, por Rafael Veiga, meia do Palmeiras, que é outro jogador que está jogando muito. Eu tentaria o Danilo, volante do Palmeiras, que também está vivendo uma grande fase. Infelizmente, os times do Rio Grande do Sul hoje não vivem um grande momento, né, cara? Assim, o Grêmio está na segunda divisão, o Inter está passando por umas instabilidades ali também, porque se tivesse, a gente deveria pescar os melhores jogadores dali. Acho que sim, deveria testar. Seleção, para mim, também é momento. Porque seleção é um torneio, cara, de tiro curto. Quem tiver bem naquele mês ganha. Cara, a gente tem uma Croácia que chegou na final. Ou você acha que a Croácia é uma das melhores seleções do mundo? Não é. A Croácia estava num momento maravilhoso. E chegou a final da Copa e perdeu para a França. Então, assim, eu acho que é momento. A situação do Neymar. Porque, assim, eu vou pensar com a cabeça do Tite, tá? Não como eu penso futebol. A seleção brasileira ela é escalada de uma forma, ela se defende de outra e ela ataca de outra. Aí é falar de questão tática. A seleção brasileira é escalada. Vamos lá, as últimas escalações aí. Alisson, Daniel Alves, Thiago Silva ou Marquinhos, aí pode inverter o lado. E o preferido dele é o Alexandre. Então vou colocar o Alexandre, mesmo que não tenha sido o último. Aí vem Casemiro, Fred, escalação do Tite. Casemiro, Fred, recentemente. Coutinho, Neymar, Rafinha, tá faltando um. E aí ele pega um centroavante, Matheus Cunha, que tá machucado, ele tenta o Gabriel Barbosa, ele tem tentado outro. Tem sido assim. O que eu faria hoje? Né? Estamos aqui no mês de março. Essa defesa dele parecida, Alisson, na direita, manteria até o Daniel Alves. Ah, mas será que vai chegar na Copa? Não sei. Hoje, março. Daniel Alves, Marquinhos, Militão, talvez o Thiago Silva como opção. E na esquerda, eu manteria ali, talvez o Rafael, o Arana, Guilherme Arana, isso, Guilherme Arana. Para meio campo, isso é a escalação. Meio campo, Casemiro, Paquetá, Felipe Coutinho. Ataque, Rafinha, Vinícius Júnior, Neymar. E aí, como que seria a questão? O Tite gosta de atacar, ele deixa os pontas bem abertos mesmo no ataque. Ele abre o Rafinha, abre o Vinícius Júnior, o Antony, qualquer um. E o cara fica naquele lado ali, aluga a ponta, aluga a linha lateral ali e fica ali, praticamente. Tanto atacando quanto voltando. Os laterais da seleção não jogam na lateral. Eles não vão ao fundo para cruzar, porque no fundo já tem alguém ali. Os laterais da seleção fazem tipo o que o Felipe Luiz faz no Flamengo. Eles vão aprofundando para o meio. Eles vêm da lateral na parte defensiva. Eles são laterais. Passou da linha do meio de campo, eles vão virando quase uns volantes e meias. Eles vão vindo para o meio campo, assim, ó. Então, construindo por dentro, Daniel Alves é sensacional. Construindo por dentro, sem ter muito essa responsabilidade lá atrás, porque na volta, na marcação, ele vai ter um apoio do Rafinha, vai ter um zagueiro que joga pelo lado, que é o Marquinhos, ou o Militão, que já jogou naquela função ali, ainda tem um Casemiro para cobrir, tá tranquilo. Pro lado esquerdo, a mesma coisa, você tem o Arana vindo por dentro, ou o Alexandre, que ele gosta, eu nem sou muito chegado,
Aí você tem esses dois e ajudando na marcação. O Vinícius não é muito bom nisso, mas você tem ali, e você tem um Paquetá que pode ajudar no lado esquerdo. O Neymar, cara, não ia ter responsabilidade daquele primeiro combate, porque a gente sabe que uma das coisas mais debilitantes do Neymar é o físico, né, cara? Vive se machucando, vive tendo problemas físicos aí. Mas é um cara que a gente sabe que finaliza bem, é um cara que tem bom passe. Então, o que aconteceria com o Neymar? Neymar é aquele cara que daria o primeiro combate e na hora de recompor na defesa, o Neymar voltaria até o meio-campo ali, acabou. No contra-ataque, ele pegaria acionando os dois pontas no ataque. Então, ia ter uma jogada rápida. E a infiltração na área, se o Neymar quisesse sair um pouquinho para criar, entra o Paquetá. O Paquetá é bom finalizador de cabeça, é um bom finalizador de chute. Entra um Coutinho. Coutinho também finaliza muito bem. Então, assim, eu penso, né, que a seleção seria uma seleção rápida, habilidosa, dinâmica e teria uma alternativa. Não ficaria uma coisa muito engessada. Eu engessaria só o Casemiro mais atrás, entendeu? Para que quando os pontas alas subissem, abria o Marquinhos de um lado, o Militão ou o Thiago Silva de outro, Casemiro no meio. E aí ficava os alas abertos e os dois jogadores de meio, os dois laterais, fechando no meio. Então, olha só essa ideia. 3 fixos atrás, abertos, aqui na ponta e um no meio. 2 mais aqui no meio, que são os laterais. O Casemiro aqui atrás. Aí 2 aqui no meio são os laterais. O meio seria um tripé, né? Na verdade, assim, ele se defendendo, o tripé estaria atrás. Os 2 zagueiros, Casemiro. Aí os 2 que seriam volantes, seriam os laterais, que estariam na função de volante. Os alas aqui abertos. Aí você ainda tem Paquetá e Coutinho um pouquinho mais à frente e o Neymar solto na frente. Então, assim, é o que eu faria vendo o que cada um tem apresentado de melhor nos seus clubes, na seleção, e como alternativa, porque a gente já testou o Gabriel Barbosa na seleção, ele não conseguiu ainda render na seleção o que fez no Flamengo. A gente não testou o Hulk, a gente deveria testar o Hulk mais vezes, eu acho que o Tite deveria testar. O Gabriel Jesus não joga nessa função, tem tempo, no Manchester City ele é reserva, e quando joga de lado, às vezes joga centralizado. Firmino não vive o melhor momento, e ele sim também é um falso 9, ele poderia fazer essa função, vai e volta, mas não vive um bom momento. Quem começou a esboçar alguma coisa era o Matheus Cunha, se machucou, então a gente não sabe aí, ele está tentando agora o Gabriel Martinelli, mas é outro que joga pelo lado. Então eu tentaria essa alternativa, mas, Rubim, para terminar minha fala, eu tentaria levar para a Copa do Mundo um 9. Eu levaria um 9 função centroavante, porque a gente precisa ter alternativa, a gente não só pode ter essa maneira de jogar, a gente tem que ter uma alternativa também, num momento, uma necessidade, tem que ter um cara que faça bem aquela função. O Tite diz que gosta do Pedro, né? Vamos ver. Pois é, fica a interrogação. Interessante mesmo essa tua... Depois eu te mando uma imagem, que eu tenho uma imagem sobre isso, uma foto, aí eu te mando. Tranquilo, muito interessante, né? Não se sabe se ele vai fazer isso, esse que é a grande questão, né? Enfim, mas a gente falou um pouquinho especificamente do Neymar, e aí me veio um assunto e muitos que eu sempre converso com algumas pessoas, e aí pergunta esse assunto para ele, porque tu é um cara especialista, e a gente conversa muito nos grupos do WhatsApp, né? A gente tá junto ali, na questão do futebol europeu, a Champions League pegando fogo. Por que o insucesso do PSG na Liga dos Campeonatos Champions League? Qual é que é o principal ponto? O que ainda falta para o PSG? Porque eu sempre falei nos meus espaços que, olha, se não ganhar com esse time, não vai ganhar nunca mais. Mas existem alguns pontos ali, mas aqui o entrevistado é você, e você vai dar sua opinião aí. Por que o insucesso do PSG na Champions League? O PSG não faz um trabalho coletivo, né? Ele pensa em características individuais dos jogadores o tempo todo. Tanto é que você reforça um time com Messi, né? Você mantém um Mbappé e um Neymar, né? Como foi para essa temporada. Você contrata um Hinaldo, que eu não sei porquê, contratou um Hinaldo, um jogador do Liverpool, que não é aproveitado. Ele não joga no PSG, jogou agora, depois da eliminação. Não na Champions, quase não jogou. Você contrata talvez para não reforçar os adversários, mas que adversários que o PSG tem se não for na Champions? Porque o restante do ano é campeonato francês, onde ele reina, Copa da França, essas coisas, perdeu, não foi campeão
da último campeonato francês, foi o Lille, mas foi um deslize. Mas todos os anos era o PSG que ganhava. Então, o PSG ele não pensa no coletivo. Ele contrata um sistema defensivo. Sérgio Ramos, que primeiro que você já tem que refletir. Todo mundo falou, pô, uma grande contratação, Sérgio Ramos. Mas você tem que refletir. Real Madrid está liberando o Sérgio Ramos por quê? Você é um dos melhores zagueiros do mundo na época lá, né? Que passou na década, enfim. Aí cada um questiona isso aí. Por que vai liberar o Sérgio Ramos? Aí ele vem machucado, não consegue entrar em forma, não consegue dar sequência e não joga na Champions. O PSG contrata um Hakimi, lateral direito. Eu gosto do Hakimi. Só que o Hakimi, quando ele se destacou, nunca foi de lateral direito, foi de ala. Ele jogava no Dortmund de ala, jogava na Inter de Milão de ala, sempre do meio para frente, sem muita responsabilidade defensiva. Aí o PSG não, chama ele para ser lateral direito. E segurou o Vinícius Júnior no primeiro tempo do jogo, ok, mas assim, não é o melhor do Hakimi não é defendendo. Ele contrata um Hakimi. Aí o PSG não monta um grupo, aí contrata um Donnarumma. Por quê? Foi o destaque da Europa League, da Campeonato Europeu de Seleções. Contratou o Donnarumma. Ok, bom goleiro, mas você já tinha um bom goleiro, que é o Navas. E aí, como é que fica dentro do grupo isso aí? Como é que fica essa situação? Então, eu acho que o Leonardo, como diretor esportivo, falha nessa questão da montagem do elenco junto com o PSG, e o PSG não pensa num projeto. Eu vi um comentarista, foi o Vitor Sérgio Rodrigues, da TNT Sport, ele comentou que o projeto, foi ele que falou isso? Perdão, se não foi o Vitor Sérgio, me desculpa, Vitor Sérgio, mas foi alguém da TNT Sport. Falou que o projeto PSG era de 2011 e era para conquistar a Champions em 4 anos, 2011 a 2015. Injetando dinheiro, montando grandes times, aí teve Ibrahimovic, teve Cavani, uma série de jogadores. E não rolou. Só que quando montou um projeto de ir montando um time até 2015 aos poucos, para que, quem sabe, 2015 fosse campeão, quando não chegou em 2015, ele começou a se desesperar, começou a contratar à torta e à direita, começou a contratar um monte de gente, desesperadamente, não, tem que dar um retorno, aí vem isso, vem você, vem o melhor do mundo aqui, traz o Messi, traz o não sei quem, renova com o Neymar, e não deixa o Mbappé sair, segurou o Mbappé, agora vai sair de graça, uma série, se sair, né, porque ainda existe a possibilidade de renovar, embora eu acho que ele saia assim, mas uma série de acontecimentos, e o Mbappé nunca pensou em um time coletivo, sempre pensou em características individuais, joga no Messi, joga no Neymar que resolve, joga no Mbappé que resolve, quase resolveu, porque o Mbappé está numa fase sensacional, mas não é assim que se pensa, na minha opinião, em clube, em time, você pensa num coletivo. O Real Madrid, que ganhou deles, Real Madrid, ele pensa coletivamente. O Ancelotti tem um Benzema que também vivendo uma fase maravilhosa, é capitão, mas o Benzema pensa coletivo. Benzema pensa em liberar espaço, sai da área, toca. Você tem um Modric com 36 anos, correndo igual um garoto, arrebentando. Jogou sem Casemiro, que é um dos pilares ali da marcação do Real Madrid. Então a diferença, na minha opinião, está nessa, Rubinho. Jogar coletivo. O PSG nunca pensou em coletividade quando foi montar seus elencos, sempre pensou em individualidade. O Benzema é um jogador decisivo, né? Eu acho que o PSG não tem um jogador como o Benzema ali na frente. Um jogador assim, pelo decisivo. Pelo histórico tem o Messi, né? Histórico, o Messi sempre decidiu no Barcelona. Só que Barcelona era um time coletivo, né? Pois é. E o Messi também, querendo ou não, já estamos chegando aí numa reta final. Ele, o próprio Cristiano Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo, coitado, né? Meio que sozinho ali. Se tem isso aí tudo no PSG, imagina no Manchester United, que falta inclusive individualidade, né? Mas enfim, estamos estourando nosso tempo. Olha, realmente passou muito rápido. Podia ter muita coisa ainda, tem para conversar e tal. Mas antes de encerrar, eu não poderia deixar faltar essa pergunta. Qual é que é o grande sonho profissional no meio do jornalismo esportivo de Robson Abreu? Algo que você já fez muita coisa você já contou, Boleiros na Rede, foi para a rádio, entrevistas com personalidades famosas, enfim, mas algo que tu acha, eu ainda quero buscar isso dentro
da comunicação que ainda falta e você está buscando? Rubinho, esses sonhos já mudaram, né? Mas eu já tive um sonho sei lá, participar de uma resenha esportiva numa TV. Meu grande objetivo de TV fechada eu já tive um sonho de, numa TV aberta, pegar uma TV aberta que é pequena e ajudar no crescimento da TV, assim, trabalhando, colaborando. Pequena comparando às outras, né? Vou dar um exemplo aqui. Uma CNT, que é pequena, comparando a uma Globo, comparando a uma Band, né? Uma TV Cultura, onde o Nilson está trabalhando lá também, fazer daquilo ali, ajudar a crescer. Mas já tive na TV fechada, já tive um sonho de trabalhar numa ESPN, porque eu gosto muito daquelas análises táticas que eles fazem e tal, né? Só que hoje em dia, cara, com o crescimento da internet, eu não fico mais preso a isso não, sabe? Eu penso muito de alcançar mais pessoas, né? Ter a oportunidade de alcançar mais pessoas através da internet mesmo, das redes sociais. Para mim não tem esse problema de tem que ser TV, tem que ser a rádio X, a TV Y. Não tem esse problema. Se tiver que ser, vou ficar muito feliz por conta de toda a estrutura, de todo o alcance que tem uma TV, uma rádio. Vou ficar muito feliz. Mas, assim, se nas redes sociais, que tem muito alcance também, a gente conseguir demonstrar o nosso trabalho, que a gente faz com amor, você faz isso, tenho absoluta certeza, a gente acompanha o seu trabalho, o que você faz com amor, com dedicação, faz com seriedade, sendo na brincadeira, mas com seriedade, né? Isso que eu quero dizer. A Liga do Esporte lá, que eu ajudei a criar esse Liga do Esporte, o nome lá, poxa, eu me amarro em ver. Quando eu tenho a oportunidade de assistir, eu sempre estou lá comentando com vocês e acho muito legal. Então, assim, eu acho que hoje em dia a gente tem esse meio que é a rede social para a gente poder divulgar o nosso trabalho, né? De mais pessoas verem nosso trabalho. Infelizmente, o que às vezes, o que viraliza, né, como é o termo usado, são coisas, às vezes, que não tem nem muito valor, né, cara? A gente tenta fazer um negócio dedicado, fazer um negócio direitinho, e às vezes uma bobeira, um negócio, sei lá, viraliza. E a pessoa que fez um negocinho pequeno, sem querer, uma coisa engraçada, ficou famoso, e a gente que está batalhando aqui não consegue divulgar para mais pessoas o nosso trabalho, né? Então, cara, o meu sonho é fazer com que mais pessoas consigam chegar até a nossa opinião, chegar até o nosso trabalho, né? Digo nosso, não só meu mesmo, né? Das pessoas que estão sempre com a gente. E isso, chegar a fazer mais pessoas ouvirem o nosso trabalho. Maravilha, Robson. Quero te agradecer por essa entrevista, essa resenha sensacional. Estou muito feliz realmente de poder contar um pouco da tua história do Boleiros na Rede, passando pela Bicura, Top Sport, entrevistas, espaço de opinião sobre seleção, futebol europeu, PSG, Neymar, enfim. E realmente, ficando aí um pouco mais de uma hora, muito pouco para muita coisa, muito conteúdo aí. Então, realmente, eu quero te dar os parabéns, que tem um profissional realmente de muita qualidade, que tem uma opinião qualificada, excelente narrador, como entrevistador também. Então, estou muito feliz realmente com a tua participação aqui, de fazer essa resenha. Então, meu, muito obrigado realmente. E pode contar sempre comigo aí. E sucesso para você, sucesso aí pro Boleiros na Rede, sempre quando eu posso, eu acompanho também. Pessoal aí, acompanha aí o Boleiros na Rede, no YouTube, também no Instagram, no Facebook, e o trabalho do Robson Abreu aí. Parabéns, sucesso, muito obrigado aí, Robson Abreu, e gostaria das tuas considerações finais, falar o que você quiser, agradecimentos, se você quiser aí, fica à vontade, meu amigo. Eduardo, eu te agradeço, cara, pela oportunidade, né? E aquilo, né? Como eu falei, eu não sou aquele jornalista de ter feito a faculdade, né? Não tive a oportunidade, que eu tive desejo também de fazer, mas eu não tive na época condições financeiras de fazer a faculdade, e aí uma série de situações eu não pude fazer. Mas eu sempre pesquisei, sempre estudei e gosto. Eu te agradeço pela oportunidade, né, de estar batendo esse papo contigo, né, cara? É um espaço muito legal, muito bacana que você tem dado para as pessoas, para as pessoas conhecerem o nosso trabalho também, e automaticamente você tem feito um trabalho excepcional aí como apresentador, como narrador, comentarista, repórter, debatedor. Poxa, você tem sido um cara que tem se destacado bastante também. Agradeço a oportunidade, peço a galera que possa
nos encontrar nas redes sociais aí, no Instagram, vai lá, @RobsonSSAbreu, @RobsonSSAbreu, você me segue. Segue também o @Boleiros na Rede, _ aquele tracinho baixinho, @Boleiros na Rede, _ segue a gente no Instagram também. Você encontra Boleiros na Rede no YouTube também, você encontra Boleiros na Rede no Facebook, você vai acompanhar tudo que a gente tem feito aí. Eu tenho usado mais o Instagram, então vou divulgar mais o meu mesmo Instagram. Agradeço a galera que tem assistido a gente. No meu Instagram, pessoal, eu tenho feito também um trabalho de entrevistas, o Rubinho. Eu tenho feito entrevistas em 3 segmentos, que são 3 segmentos que seguem a minha vida, né? Eu tenho falado sobre, o nome do bate-papo é Ponto de Encontro. O ponto de encontro. Ali no Instagram é o ponto de encontro que eu encontro com algumas pessoas. E eu tenho conversado sobre a minha fé cristã, sou cristão, então converso ali com pessoas sobre esse assunto. Em outros momentos eu converso sobre esporte, já trouxe uma jogadora de vôlei, eu trouxe um general manager, que é um diretor esportivo que trabalha num clube na Espanha, para a gente bater um papo. E foi fantástica essa resenha com ele, porque ele estava dentro de um estádio de futebol, ele ia ser comentarista de um jogo, não sei se era Real Sociedad, um time médio da Espanha, e ele filmou de dentro do estádio o que ele estava fazendo lá, e a gente resenhando, foi muito legal. E aí falo sobre fé, sobre esporte e falo sobre música, né? Porque eu sou músico, então eu converso sobre educação musical, converso sobre a profissão de músico, de professor de música, converso sobre a galera que tem a carreira tocando por aí, cantando. Então a gente abre um leque sobre as 3 áreas que estão na minha vida. Então você pode acompanhar lá no Robson SS Abreu ou lá nos Boleiros na Rede também. Valeu, Rubinho, muito obrigado aí pelo convite. Galera que está assistindo, curta, compartilhe e siga aqui o Eduardo Rubinho, que é muito bacana, tem sempre uma novidade para você e sempre uma novidade muito legal para você também. Valeu, Rubinho. Valeu, Robson Abreu, nosso entrevistado aqui no Resenha do Rubinho. Agradecer a todos aí que estão nos acompanhando aí, nos acompanharam até o momento. Um grande abraço a todos aí e vocês vão deixando aí, decorrer da entrevista, o seu joinha, vão deixando aí o seu comentário, vão compartilhando com a galera aí. E se você não é inscrito no canal, eu convido, se inscreve aí no canal, ativa aí o sininho das notificações e vamos junto aí, sempre na Resenha do Rubinho, sempre um grande entrevistado aí. Valeu, Robson Abreu, valeu a todos que nos acompanharam e até o próximo vídeo, o próximo conteúdo aqui no canal. Tá certo? Grande abraço, muito obrigado, valeu!